oferta. A 27:19, a Haftará, que é a porção dos profetas, é 1 Reis 5:12 a 6:13, e a porção do Berit Hadashá, Marcos 3:1 a 4:41, é o que nós vamos comentar, o Berit Hadashá. E obviamente sobre quem? Yeshua, o Filho de Deus. Mas quero primeiro lembrar vocês, falar sobre o Filho de Deus é tremendo, né? A gente tem que ter muito cuidado, porque é o Filho de Deus. Mas primeiro eu quero lembrar vocês que quando falamos o nome do nosso Salvador, Yeshua, em hebraico significa salvação, livramento, segurança, socorro, vitória certa, bem-estar e prosperidade, né? Tremendo. Só nele encontramos tudo isso. Não tem outro lugar, amém? Você não vai encontrar todas essas coisas, essas virtudes em outro lugar. Então, essa paraxá do Berit Hadashá começa com Yeshua, pasmem, em uma sinagoga, não é? Muita gente faz vista cega, né? Mas Yeshua, ele andava nas sinagogas. Ele não andava em igreja, né? Ele andava... Pois é, ele andava em sinagogas, como de costume. Ele tinha costume de ir à sinagoga. Marcos 3, versículo 1. Outra vez entrou numa sinagoga, estava ali um homem que tinha uma das mãos atrofiada, né? Mão aleijada, má formada, né? De má formação. É claro que Yeshua estava sendo vigiado por seus adversários, escribas e fariseus. E um homem de mão atrofiada e o Shabat, imagina, homem de mão atrofiada, fariseus, saduceus e Yeshua e um Shabat. Vai dar discussão, não vai? Com certeza. Um cenário pronto, inclusive, para que os inimigos de Yeshua o acusassem, né, de quebrar mandamento diante do povo. Veja em Marcos 3, versículo 2. E observavam-no para ver se no Shabat curaria um homem a fim de o acusarem. Eles queriam arrumar uma maneira de acusar a Yeshua, porque ele estava incomodando. Então, Yeshua, que conhece o coração do homem, entrou no jogo deles. Estava todo mundo observando. Não sei se eles colocaram aquele homem de mão mirrada ali para desafiar Yeshua. E Yeshua, sabendo o que eles tinham no coração, entrou no jogo deles. Sabe o que ele fez? Sinagoga cheia, chamou o homem de mão mirrada para o meio. Quer ver? Que desafio. Então, Marcos 3:3. E disse Yeshua ao homem que tinha a mão atrofiada: levanta-te e vem para o meio. Yeshua é tremendo, não foge de uma guerra, não é verdade? Então, Yeshua, antes de fazer qualquer coisa, imagina, uma sinagoga cheia, Yeshua percebe o que eles estavam querendo, e Yeshua chama este homem de mão atrofiada para o meio. E antes de fazer qualquer coisa, Yeshua faz duas perguntas a toda aquela sinagoga. Primeiro, Marcos 3:4. Então lhes perguntou: é lícito no Shabat fazer bem ou fazer mal? Quem esperava isso? Salvar a vida ou matar? O que aconteceu? Eles calaram a boca. Ninguém estava esperando essas perguntas. A primeira pergunta que Yeshua faz, que é lícito
no Shabat fazer o bem ou fazer o mal, é óbvio que um homem com sua mão mirrada, né, atrofiada, tem muitos problemas. Não consegue fazer higiene pessoal, cozinhar, ir ao banheiro e outras coisas, né, pessoais. Coisas básicas que são necessárias na nossa vida. Você, por exemplo, não sente falta porque você tem as duas mãos. Então você pode pegar o copo, pode abrir a geladeira, pode fechar a geladeira, pode dirigir seu carro, não é verdade? Pode mudar sua roupa, pentear seu cabelo, pode fazer, você tem as duas mãos, carregar peso, não carregar, não é verdade? Você pode pôr até as mãos no bolso, tranquilo, porque suas mãos são perfeitas. Então você não sente a necessidade que esse homem sente. Seria um bem para ele, então, ter sua mão o quê? Restaurada, é ou não é? Imagina, você nasceu com a sua mão aleijada, atrofiada, não é? Não pode fazer muita coisa, então, restaurar a sua mão seria o quê? Um descanso para esse homem, não é verdade? Ele não ia pedir mais a ninguém para pentear o cabelo dele, não ia pedir mais ninguém. Imagina, para fazer suas necessidades, tinha que ter ajuda, né? Mudar de roupa. Isso às vezes é cansativo, é chato, e nem sempre tem gente ao redor que possa fazer também, não é? Tem isso. Então, seria um descanso restaurar a mão dele. Eu não preciso nem dizer. Aí sim, com a mão restabelecida, ele teria o quê? Descanso no dia do descanso, ou seja, ele realmente entraria no Shabat. Ou seja, fazer bem ao próximo traz ao próximo o quê? Descanso. E Yeshua veio fazer o quê? Bem ao homem. E não existe nenhuma lei divina que impeça de fazer o bem no Shabat ou qualquer dia. Ou seja, nós precisamos tomar muito cuidado ao lermos a palavra de Deus, porque tem muita gente que ainda pensa como os fariseus e saduceus, que você não pode fazer exatamente nada no Shabat. Mas não foi isso que Deus falou. Existem algumas coisas que você pode fazer, como preservar a vida, não é? Como curar no Shabat. Porque se você cura no Shabat, você está dando descanso para aquele que não tinha descanso, não é verdade? Então nós temos que ter muito cuidado com isso. E a segunda pergunta é: salvar a vida ou matar? Gente, quem criou a vida foi Deus. Então Deus, ele é o quê? Preservador da vida, não é verdade? Deus quer preservar a vida e não destruir vida. Quem veio para matar, roubar e destruir foi quem? O diabo, não Deus. Deus veio o quê? Para preservar a vida. Amém? Toda a palavra de Deus existe para quê? Para preservar a vida. Veja o que Deus fez com José lá no Egito, em Gênesis 45, 5. Agora, pois, não vos entristeçai, nem vos aborreçais, por me haverdes vendido para cá, porque para preservar a vida é que Deus me enviou adiante de vós. Deus é preservador de vida. A gente está morrendo não é porque Deus quer, a gente está morrendo porque nós pecamos, mas Deus é criador da vida e Ele não desistiu de dar vida ao homem, graças a Ele por isso, não é verdade? Yeshua também veio, nos fez o bem e foi adiante de nós para quê? Para preservar nossas vidas, ou seja, nos dá a vida eterna. É para preservar a vida que Yeshua veio à terra. Veja o que está escrito em Mateus, apesar de muita gente não prestar atenção, Mateus 12, 20, não esmagará a cana quebrada e não pagará o morrão que fumega até que faça triunfar o juízo. Quem é o morrão que fumega? Ou quem é a cana quebrada? Somos nós, gente. Somos os homens. Aquele homem de mão mirrada é a cana quebrada e o morrão que fumega. Está vendo? Como cada um de nós. Diante destas colocações de Yeshua, eles, porém, se calaram. Claro. E você sabe que eu vejo muita gente hoje no judaísmo messiânico
falando a mesma coisa que os fariseus? Não pode, meu irmão. Yeshua vem nos dizer, nós temos que guardar Shabat, mas preservar a vida não é impedido no Shabat, não é? Curar não é impedido no Shabat. Inclusive, Yeshua explica numa sinagoga também que para circuncidar um homem, o Shabat é o quê? Quebrado. Então, tem algumas coisas que se pode fazer no Shabat, não é? Preservar a vida, circuncidar um homem, não é? Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Quando Yeshua expôs isso, todo mundo fez o quê? Calou a boca. Então, Yeshua os olha com indignação por causa da dureza de seus corações, corações endurecidos, petrificados pelo pecado, que não conseguem nem ver que o Shabat também representa a finalização de uma criação perfeita de um Deus perfeito. Porque quando Deus, no 7º dia, parou de criar, por que ele parou de criar? Porque ele cansou? Não, porque ele já tinha feito tudo e tudo perfeito. E a Bíblia ainda diz assim que ele viu e dizia que era bom. Então, tudo que ele criou, quando ele chegou no 7º dia, que ele olhou, ele viu, está ótimo, não preciso fazer mais nada, e parou no 7º dia. Então, o 7º dia, não é? Representa o quê? A finalização de uma criação perfeita, criada por um Deus perfeito. Não é verdade? Ao 7º dia, Deus parou de criar porque estava tudo pronto e perfeito. Então, não precisava de mais nada, gente, senão Deus não pararia de criar. Deu para entender? Não precisava criar mais animal nenhum, não precisava criar mais estrela nenhuma, não precisava criar rios mais, oceanos, não precisava mais nada. Estava tudo completo e funcional, igual carro novo, só que não envelhecia, não é? E se Yeshua, aí olha só, se Yeshua encontra um homem de mão atrofiada, mirrada, aleijada, num Shabat, significa que algo de muito ruim aconteceu na criação, concorda? Porque não era para encontrar ninguém cego, ninguém aleijado, ninguém doente, ninguém com dor na coluna, ninguém com dor de cabeça, não é verdade? Não era, porque a criação de Deus era perfeita. Então, é um sinal isso aí, que aconteceu algo de muito ruim na criação perfeita de Deus. O que foi? A entrada do pecado, que deformou toda a criação perfeita de Deus. Por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz no quê? No maligno. Então, toda aquela criação perfeita tornou-se imperfeita, a ponto do Filho de Deus, que participou da criação, vir aqui na terra, entrar numa sinagoga e encontrar um homem de mão mirrada. Deus, por um acaso, criou mão mirrada, gente? Deus criou 5 dedos e arrancou 2 e falou aí, se vira aí. Ele não fez isso. É o pecado no homem. Ele criou 2 pernas e aleijou o homem, botou uma perna maior que a outra. Ele não fez isso. Ele criou o homem perfeito. Ele não criou o homem com 2 olhos e cegou os olhos e falou, você não enxerga. Ele não fez isso, gente. Isso é fruto do que entrou no mundo. Inclusive, a Bíblia diz que Deus não criou o homem nem para envelhecer e muito menos morrer. Então, algo aconteceu na criação de muito ruim. E nós precisamos compreender isso. Às vezes a gente tem a sensação, hoje a ciência está resolvendo muito problema, mas resolve problema e surge o quê? Mais problema, e às vezes pior do que o anterior, né? Saiu a dengue, entrou o quê? Covid, pior que a dengue. O pessoal está até com saudade da chikungunya, da dengue, porque Covid é terrível. Então, meu irmão, algo de muito errado entrou, que é o pecado, não é? Então, o pecado veio deformando a criação.
Você sabe que até a árvore pode ter doença, gente, câncer. Até a árvore pode morrer, até o cachorrinho, o animal tem doença, tudo tem doença. Uma estrela explode, não é verdade, no universo. Isso não era para acontecer. A criação perfeita de Deus foi deformada, não é? Então Yeshua, que é filho de Deus, vem e cura uma mão deformada por causa do pecado, dando à mão deste homem a forma o quê? Perfeita da criação perfeita de Deus, lá do primeiro Shabat, não é verdade? Não é à toa que Yeshua curou no Shabat. Ele está restaurando uma mão que teria que ser perfeita e nasceu deformada por causa do pecado. Não foi Deus que deformou a mão, gente. É o pecado, a gente precisa compreender isso. Não é Deus que a pessoa nasce cega. Não é Deus que quer que ela nasce cega. Não é por causa do pecado daqueles pais. É por causa do pecado da humanidade. Toda a criação, ela está, vamos dizer assim, encharcada de pecado. Por isso que Deus vai destruir essa natureza, porque ela está, o quê? Encharcada de pecado, não tem jeito. Pois Deus definitivamente não criou mão atrofiada, e sim mão perfeita. Que graça teria Deus criar a mão assim, né? E alejar a mão da pessoa? Não é? A gente tem que parar para meditar. Veja em Marcos 3:5. E olhando em redor para eles com indignação, condoendo-se da dureza dos seus corações, disse ao homem: estende a tua mão. Ele a estendeu e lhe foi restabelecida. Meu irmão, tremendo, né? Yeshua não bateu o tambor, Yeshua não virou cambalhota, não orou em línguas, Yeshua só fez o seguinte: estende a tua mão, só falou. Da mesma forma que o Pai disse lá: haja luz, houve luz. Façamos o homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Deus tem mão mirrada? Então, Yeshua, o Filho de Deus, vem e estabelece a mão como no início da criação. Quem já viu pessoas que nascem e não podem andar? Quantos nós já vimos, né? O homem criou a cadeira de roda, é bom? É. Cadeira de roda ajuda. Mas nada melhor do que uma pessoa poder se levantar e se locomover, porque Deus fez um homem para se locomover, não é verdade? E não foi Deus que aleijou o homem. Às vezes a gente escuta isso dentro até da igreja: foi Deus que quis assim. Meu irmão, não é Deus que quis um homem aleijado, não é Deus que quer um homem velho, envelhecendo, não é Deus que quer o homem morto. O homem morre, envelhece, fica aleijado, porque ele desobedeceu Deus lá no princípio. Amém? É essa a razão dessas coisas. Agora, este homem está perfeito e pode verdadeiramente entrar em descanso no Shabat, porque a mão dele, imagina, ele nasceu com aquela mão. Gente, você pode estar no lugar desse homem e ver sua mão sendo estendida e normalizada. Esse homem que nunca conseguiu fazer nada tranquilo, sempre teve que pedir ajuda às pessoas, não é? Sempre teve, e sempre olhou muita gente de mão perfeita e a mão dele não. Isso é maravilhoso. Imagina naquele dia, gente, Yeshua disse: estende a tua mão. A mão do homem estendeu e ficou normal, perfeita. Agora este homem tem descanso. O que me impressiona também neste caso é que Yeshua operou um milagre maravilhoso na frente de todos e nem assim creram nele. Viu, meu irmão? Yeshua, imagina, sinagoga cheia. Yeshua ouviu o coração do povo assim: vamos ver se ele vai curar para a gente acusar ele. E ele entra na brincadeira, chama todo mundo, chama o homem de mão mirrada para o centro da sinagoga, imagina todo mundo olhando, e o pessoal pensando: o que ele vai fazer? Ele faz aquelas duas perguntas e depois manda o homem estender a mão na frente de todo mundo. Estende tua mão. Yeshua não mandou tocar louvor, não tocou tambor,
não fez uma oração forte, como a gente escuta aí falar, não é? Oh, amantíssimo Deus, não fez nada disso. Ele simplesmente ordenou a mão, estende, e a mão do homem estendeu. Vou te fazer uma pergunta: quantas vezes alguém viu um homem de mão atrofiada ser curado de forma pública e na mesma hora apenas com a palavra? Yeshua tocou nele. Yeshua fez alguma coisa diferente? Muita autoridade, né? Estende a tua mão. Bastou. A mão obedeceu. Será que a mão tem ouvido? Ela obedeceu, meu irmão. A mão do homem se estendeu e ficou o quê? Completamente normal. Você parou para pensar nisso? Uma mão atrofiada, meu irmão, tem problema nos ossos, tem problema nos músculos e tem carne. Mão atrofiada, a mão é menor, tem menos carne, tendões, músculo. Você tem noção desse milagre? Como é grande, gente? Estabeleceu todos os tendões, todos os músculos, todos os ossos, toda a pele. Você sabe que pele estica, né, meu irmão? E mais, foi feito tudo o que é normal de uma mão. E o homem ficou com aquela mão perfeita, publicamente, apenas com a palavra. Yeshua disse: estende a tua mão. Ele a estendeu e lhe foi restabelecida. Meu irmão, os fariseus pediram a Yeshua um sinal. Lá em Marcos 8:11, saíram os fariseus e começaram a discutir com ele, pedindo-lhe um sinal do céu para o experimentarem. Uma mão atrofiada ficar perfeita diante de todos não é um sinal do céu? É ou não é um grande sinal? Quantas vezes nós vimos isso na história humana, na antiguidade ou na modernidade? Quantas vezes? Quantas vezes nós vimos isso dentro das nossas igrejas? Quantas? Porém, meus irmãos, um milagre físico nem sempre tem poder e força para quebrantar corações endurecidos pelo pecado e levá-los ao arrependimento. Ó que coisa! Tanto é que Israel viu o mar se abrir e aquela geração toda que viu todos aqueles milagres pereceu, não é? Porque o milagre nem sempre quebranta coração. O milagre, ele não produz fé, e sim a fé é que produz milagre. Não adianta Yeshua fazer maravilha na nossa vida, porque isso nem sempre nos levará à fé. Mas se eu tiver fé, Yeshua faz maravilha. Amém? O milagre, ele não produz a fé, guarda isso, meu irmão. Mas sim a fé é que produz milagre. Veja o que a palavra fala em Mateus 13, 57 e 58. Escandalizavam-se nele. E Yeshua, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Às vezes, os milagres não estão acontecendo no nosso meio por culpa nossa mesmo, por causa da nossa incredulidade. E é por essa razão que Yeshua diz o famoso, não te disse, não é? Lá onde? Lá em João 11:40. Respondeu-lhe Yeshua: não te disse que se creres, verá a glória de Deus? Nós temos que crer, meu irmão. E às vezes nosso coração não crê verdadeiramente. E Deus conhece o coração do homem. Às vezes, será que se a gente olhar um homem de mão mirrada, nós temos fé para aquela mão ser estendida? Nós precisamos amadurecer na fé. Porque Yeshua disse: se tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diremos ao monte: erga-te, lança-te no mar. E assim o será, se não duvidarmos em nossos corações. Quando você olha uma coisa
e dentro do seu coração tem um certo, como vou dizer assim, medo, é porque você não tem fé. Porque Yeshua não teve medo. Yeshua, no meio de todo mundo, disse: estende a mão. Gente, isso é muito poder. Estende a sua mão. E a mão se estendeu. Se você parar para avaliar o milagre, o que aconteceu ali, é muita coisa, gente. Muita coisa. Você sabe se esse moço tinha unha? Existe má formação que nem a unha nasce. Você não sabe. Nem eu. Mas suponho que não tenha unha. A unha nasceu ali na hora. Amém? Ele restituiu uma mão perfeita. Yeshua disse: se creres, verá a glória de Deus. E interessante é, por Yeshua ter operado muitos milagres na cidade de Corazim, Betsaida, Cafarnaum, e o povo dessas cidades não creram nele, então é lançado sobre elas, por ele, juízo condenatório. Ó. Então não crer é um problema. Não crer é um problema. A Bíblia diz que tudo que se faz sem fé é, então não crer é um problema. É um pecado. Olha aí, ó. E Yeshua lança a cidade de Corazim, Betsaida e Cafarnaum sobre o povo dessa cidade que não creu. E ele fez milagre lá, não é? Então ele já lançou juízo condenatório para aquelas gerações daquelas cidades aonde ele esteve e fez milagre. Mateus 11, de 20 a 24. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operara a maior parte de seus milagres. Por isso tem muita gente que diz assim: eu já fui curado, eu já fui isso, mas está longe de Cristo. Isso é um agravante. Isso não é uma coisa boa. Se ele fez milagre na sua vida, se ele operou maravilha na sua vida e você está no mundo, isso é um agravante para você. É motivo de juízo maior sobre sua vida do que sobre a vida daqueles que não estão no Senhor, mas também não viram maravilhas. Deu para entender? Então, o não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se operaram, há muito elas se teriam arrependido em silício e em cinza. Contudo, eu vos digo que para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum? Cafarnaum foi a cidade que Yeshua morou durante muito tempo. Porventura serás elevado até o céu? Até o inferno descerás. Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Meu Deus, isso é um juízo condenatório, meu irmão. Aquela geração daquelas cidades estão condenadas, porque haverá menos rigor para Sodoma do que para eles. Então, muitas das vezes, a gente vê pessoa dizendo: não, eu já fui curada, eu sei que é verdade, mas está no mundo. Isso é um agravante, isso não é um benefício, porque se ele operou maravilha na sua vida e você ainda assim anda no mundo, há juízo condenatório sobre sua vida. É terrível. Eu já vi gente dizer: não, é verdade, ele me curou, mas está no mundo. Isso não é vantagem, isso é pior, porque a palavra de Deus diz assim: mais bem-aventurado aquele que não viu e creu, do que aquele que teve milagre na vida e não está crendo, e não está andando segundo a vontade de Deus. Contudo, eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para ti, Cafarnaum. Meu Deus, você sabe que Sodoma era um pecado terrível, e Deus a destruiu.
Agora, no dia do juízo, terá menos rigor para aquelas pessoas de Sodoma do que para as pessoas daquela geração em Cafarnaum, que viram Yeshua operar milagres e ainda assim não creram. E Deus também não se agrada de coração endurecido e incrédulo. Deus não se agrada. Porque a palavra está dizendo que sem fé, homem nenhum agrada a Deus, seja judeu, gentio, seja quem for. Sem fé, homem nenhum agrada a Deus. Nosso Pai se agrada de corações contritos e arrependidos, e com fé. Inclusive, veja qual sacrifício Deus se agrada do homem. Lá no Salmo 51, versículo 17. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Nós temos que buscar um coração arrependido, contrito, um coração com fé, porque Deus não despreza. Amém? Veja o que nosso Pai fala em Isaías 57, versículo 15. Porque assim diz o alto e o excelso, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, e também com contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito do humilde, e para vivificar o coração dos contritos. Humilde aqui é aquele que não tem dinheiro? Não, viu, gente? Tem muita gente que pensa que é, mas não é isso. Humilde aqui é humilde diante de Deus e diante dos homens. E para vivificar o coração dos contritos. E depois que o grupo dos fariseus viram aquela maravilha, aquele poderoso sinal operado por Yeshua diante dos seus olhos, sabe o que eles fizeram? Eles foram procurar unidade e juntar força com seus inimigos, pois agora fariseus e herodianos tinham um inimigo em comum, Yeshua. As razões eram diferentes, mas o inimigo era comum. Veja em Marcos 3,6. E os fariseus, saindo dali, entraram logo em conselho com os herodianos contra ele, para o matarem. Olha que coisa. Só para efeito do seu entendimento, meu irmão, nos tempos de Yeshua havia diversos grupos entre os judeus. Não eram unânimes, amém? Como não é hoje. Tinha os fariseus, saduceus, essênios, zelotes, herodianos e etc. Estes últimos herodianos eram adeptos do poder político da dinastia herodiana, por isso que eles eram chamados herodianos. E dela se beneficiavam, não é? Não existe isso hoje? Enquanto os demais grupos se baseavam em argumentos supostamente da Torá. Temos que ter muito cuidado com isso. Os herodianos eram apenas um grupo político. O que eles pretendiam era simplesmente aproveitar as benesses que Herodes lhes podia conceder. Tratava-se, pois, de um grupo, como nós falamos hoje, de lobistas. Apoiavam Herodes, e aí Herodes dava benefício para eles, férias nas praias, muitas carroças, cavalos, sei lá, ele dava lá, não é? Beneficiava eles nas melhores moradias, muitas festas ficavam ali ligadão, todo mundo via eles perto de Herodes, né? Eram convidados para ir para o palácio, essas coisas do ser humano, né? Então, isso é lobista que faz, né? Apoia o interesse de grupo para se beneficiarem. No texto de Marcos que lemos agora, os fariseus se uniram a seus inimigos herodianos. Eles eram inimigos viscerais, gente. Eles não tinham nada em comum. Uns estavam interessados nos seus benefícios, o outro dizia que queria manter a Torá, as tradições judaicas, né? A fim de se unirem em um objetivo comum, a morte de Yeshua, porque ele havia curado no Shabat.
o que na concepção deles constituía violação de Deus, da lei de Deus. Isso é verdade, gente? Curar está violando a lei de Deus? Alimentar está violando a lei de Deus? É outra coisa que está sendo violada, tradições, não é? Muita gente confunde lei com tradição, e não é pouca gente não, é muita. Antes e hoje também nós vemos isso. Ainda que Yeshua não tinha violado a lei de Deus, e sim as tradições dos anciões. Amém? Tem muita gente pegando tradição e achando que é lei, e não é. Yeshua briga contra isso. Note-se que os fariseus não se davam com os herodianos. Fariseu, que significa separado, era um membro de um grupo ligado à Torá, de matiz nacionalista, que surgira com o objetivo de manter os costumes judaicos isento da contaminação helenista, que é o quê? Costume gregos. Porque existiam os judeus helenistas, eu não sei nem se eu elenquei lá, mas tinha também. Era aqueles que aceitavam os costumes gregos, em detrimento dos costumes hebraicos. Os fariseus lutavam também contra os helenistas, não é? Porque eles defendiam, dizendo, defensores da Torá, defendiam os costumes judaicos, não é? Já os herodianos, eles eram o quê? Entreguistas, não queriam nem saber. Eu quero saber de viajar para a praia, não é? Eu quero ganhar um troco, uma grana, quero morar num bom lugar, não é? Quero o melhor plano de saúde, e etc. Mas ambos os grupos estavam certos de que Yeshua era um problema comum para os dois grupos, e ele não podia continuar vivo. Olha que coisa absurda, eles se uniram contra um inimigo. Eles viviam brigando, mas Yeshua era um problema tanto para um quanto para outro. Não é verdade? Por quê? Yeshua brigava com os fariseus porque os fariseus trocavam a lei de Deus pelas tradições. E Yeshua também prejudicava os helenistas, os herodianos, porque Yeshua condenava aquela corrupção lobista que eles faziam. Amém? Parece até o dia de hoje. Para os fariseus, Yeshua não podia viver porque violava as tradições dos anciões. Aqui quero chamar a atenção de vocês sobre um problema que existe até o dia de hoje. Não confundir tradição dos anciãos com a lei de Deus, que é uma coisa que a gente vê acontecendo até dentro da igreja. Inclusive, Yeshua condena o fato da troca da lei de Deus pela tradição dos homens. Veja em Marcos 7, de 8 a 9. Porque deixando o mandamento de Deus, aí ó, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazei muitas outras coisas semelhantes a essa. E dizia-lhes, bem validai o mandamento de Deus para guardar a vossa tradição. Nós temos que ter muito cuidado com isso, porque a gente acaba guardando tradição em detrimento da lei de Deus. E Deus não se agrada disso. Não se agradou com Israel fazendo e também não se agrada com a igreja fazendo. Então, em detrimento de tradições humanas, nós quebramos o mandamento de Deus. Quer um exemplo? Peça. Nós aprendemos assim, é ceia, cada domingo. Isso é tradição humana. Onde é que está escrito isso? Então, em função de obedecer o homem, nós acabamos desobedecendo a Deus. E isso é extremamente perigoso. Para os herodianos, Yeshua era uma ameaça às benesses alcançadas por eles de Herodes, Antipas, filho de Herodes o Grande. Logo depois desses acontecimentos, Yeshua sobe ao monte. Veja em Marcos 3, versículo 13. Depois subiu ao monte e chamou a si o que ele mesmo queria, e vieram a ele.
Aqui Yeshua escolhe os 12, é o momento que ele escolhe os 12. E Yeshua disse que não somos nós que escolhemos ele, mas ele é que nos escolheu, não é verdade? Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Tinha 70 acompanhando ele, ele escolheu 12. Amém? Veja com mais clareza em Lucas 6, 12 e 16. Naqueles dias retirou-se para o monte, a fim de orar. Yeshua fazia o quê? Orava. Tem gente que faz assim: Senhor Deus, meu Pai, me ajuda em nome de Yeshua, amém. Já orei. Você não orou, meu irmão. Yeshua passava a madrugada orando. Viu? E passou a noite toda em oração a Deus. Noite toda. Será que ele dormiu? Hein? Será que ele falou assim: Senhor, me ajuda e amém? Vou dormir que eu estou cansado. Depois do amanhã, olha, ele orou a noite toda. Deus deve ter falado com ele: eu quero, chama esse, chama esse, chama esse, chama aquele, entendeu? Deus deve ter falado com ele. Porque depois do amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Simeão, ao qual também chamou, e Yeshua não chamou Shimon de Pedro, chamou de Cefas. Pedro é um nome grego, já é depois das traduções, tá bom, meu irmão? Ah, Rafael, tem problema isso? Não, é só para você entender. Ele não era Pedro, era Cefas, né? Pedro é pedra em grego, né? O nome dele também não é Pedro, porque todo mundo conhece ele com o nome de Pedro. Isso foi uma espécie de apelido que Yeshua deu a ele, tá bom? Chamou Cefas, ou Pedro. E André, seu irmão, olha, chamou o irmão dele também, André. Tiago e João, olha aí. Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé. Tiago, filho de Alfeu. E Simão, chamado Zelote. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Será que Yeshua se enganou em chamar Judas? Não. Ele vai dizer: não fui eu que os escolhi, mas entre vós há um diabo. Amém? Então ele sabia muito bem que ele chamou. Yeshua os deu autoridade de pregar e expulsar demônios. Não sei se você já leu o Taná, a Torá. Se você já leu, você vai ver que não havia muito esse negócio de expulsar demônio, não é? Por exemplo, Davi, Deus deu unção para ele, Davi tocava a harpa, o demônio que estava em Saul, da parte de Deus, saía. Não é? Da parte de Deus, por quê? Porque Deus governa todas as coisas e Deus mandou o demônio perturbar ele lá e pronto. Deus permitiu, o demônio foi. Então, quando Davi tocava a unção de Deus, o demônio se afastava dele. Amém? Mas expulsar é agora. O diabo nunca tinha visto um homem expulsar um demônio dele. Gente, desde que o diabo entrou na terra. É muito tempo. Isso é novidade para o diabo. Amém? Homem, filho de Adão, expulsando o demônio, ele nunca viu. Era novidade para todo demônio. Eu posso imaginar os demônios fugindo daqueles moços e correndo para o diabo, falando: pô, não estou entendendo nada, eles estão mandando, a gente tem que sair. O diabo: o que é isso? Eu vou ver. Aí Yeshua falou assim: eu vi o diabo descer como um raio sobre a terra. Por quê? Ele nunca tinha visto isso, meu irmão. Nunca na vida dele na terra, ele viu um homem expulsar um demônio dele. Novidade, gente. Você pode ler na Bíblia. Mateus 16, 17. Não, Marcos 3, 14, 15. Então designou 12 para que estivesse com ele,
e os mandassem a pregar, e para que tivessem autoridade de expulsar demônio. Aí, ó, específico isso. Nunca havia acontecido isso. Qual profeta expulsou demônio? E grandes profetas de Deus tiveram em Israel, né, gente? Mas eles não expulsaram demônio. Agora veio um que tem autoridade e dá autoridade para aqueles que o seguem expulsar demônios. Isso é novo. Isso não é uma coisa que o diabo sabia. A coisa começa de repente. Imagina, o diabo acostumado a dominar a terra da maneira que ele queria. Agora, já não vai ser mais assim. Existe alguém com uma autoridade maior. Yeshua disse que primeiro tem que amanietar o quê? O valente. Ele veio amanietar e amanietou. E nos deu de expulsar os demônios. Veja também Marcos 16, 17. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Para alguém que diga assim, é só naquela época. Eu já estou dizendo aqui, não é não. É para hoje também. Porque está escrito, e estes sinais acompanharão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônio. No nome de Yeshua, o Filho de Deus, nós temos autoridade de expulsar demônio, eliminá-los, botá-los para fora, em nome do Filho de Deus. Cancelar as ações deles. Isso é novo, isso não é uma coisa antiga, não é? Isso é novo. Falarão novas línguas, é por isso que a gente ora em línguas, não é? Estamos falando novas línguas. Veja também em Mateus 10, de 1 a 8. E chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade. Eu queria que você entendesse uma coisa, ele chama 12. Jacó teve 12? Está vendo a similaridade das coisas? Depois desses 12, Yeshua chama um, que é Paulo, para os gentios. Representa Diná, que traz semente de outros povos para dentro de Israel. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Isso é profundo, hein? A gente precisa entender essas coisas. E mais, muitos foram chamados, mas só 12 escolhidos. Amém? Isso também está bem claro na palavra de Deus, que muitos serão chamados, mas poucos são os escolhidos. E chegando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Rafael, que espírito imundo é esse? São os demônios, gente. A Bíblia chama eles de demônios, espíritos imundos. Tem muita gente dizendo aí que eles, na realidade, são só espírito que vem nos provar, né? Não, é anjo que caiu mesmo. Anjo que foi contrário, não ao Pai. Quem ia contra o Pai? Porque o próprio Deus diz assim, assenta-te à minha direita até que eu coloque os vossos inimigos por escabelo. Os inimigos são de quem? E Yeshua, quando Deus faz isso, para pensar comigo, gente. Quando Deus faz isso com Yeshua está como? Depois que ele nasceu de mulher e que ele morreu e ressuscitou. Então ele sentou à direita também como homem. Então, os inimigos são nossos também. Os inimigos de vossas almas. Aí, ó. Não é de Deus. A Bíblia diz assim, olha, os demônios sabem que existe um só Deus e estremecem. Amém? Então tem que ter cuidado aí, que tem gente dizendo aí, por causa de tradições, que esses anjos, eles só são para provar a gente. Cuidado com isso, porque isso não é verdade, é queda mesmo. Demônio que caiu, saiu da sua posição e quis a posição de Yeshua, por isso caiu até o inferno.
né? Então, espírito imundo para expulsarem. Ó, a gente tem autoridade no nome de Yeshua. A autoridade é nossa? Não. Nós temos força para fazer? Não. Mas a autoridade vem de Yeshua, o Filho de Deus. Então, no nome dele, nós temos sim autoridade para expulsá-los. Amém? Ó, para expulsarem e para curarem toda sorte de doença e enfermidade. Toda a sorte. O que é toda sorte? É uma expressão, não é? Toda a sorte de doença. O que quer dizer? Toda doença. Câncer. Covid-19. Covid-21, 23, 24, seja lá quantas aparecerem. Amém? Nós temos autoridade de curar toda sorte de doenças e enfermidades. Nós temos autoridade sobre os demônios. Nós somos os únicos que temos autoridade em nome de Yeshua HaMashiach sobre os demônios. Somos os únicos. Mas ninguém tem. Só quem é seguidor de Yeshua. Ó, que coisa, gente. O diabo sabe que nós somos uma classe de homens que tem autoridade sobre ele, no nome de Yeshua. Às vezes o teu coração estremece porque você ainda não compreendeu que tu tem autoridade sobre os demônios em nome de Yeshua. Aí, quando o demônio surge, fica todo mundo com medo. Aí o diabo sabe. Ele tem medo, é sinal que ele não exerce autoridade. Olha que coisa perigosa. Se eu não exerço autoridade, é por quê? Hein? Porque eu não acreditei que eu tenho autoridade. É incredulidade. Deu para entender? E Deus não se agrada de incrédulos. Se ele falou que nós temos autoridade, você tem que crer que tem, porque ele deu. O inimigo não quer que você creia. Porque se tu crer, ele tem que sair. E a doença também, nós precisamos amadurecer. Amém? Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, chamado Cefas, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, ainda tinha uns publicanos que eu esqueci de falar, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão cananeu, e Judas Iscariote, aquele que o traiu. E estes 12 enviou Yeshua e ordenou-lhes, dizendo: não irei aos gentios. Ó, só tinha judeu ali, papo de judeu. Yeshua é judeu, os 12 discípulos são judeus, e eles foram separados para ir à casa de judeu, casa de Israel. Amém? Por quê? A salvação primeiro é dos... Amém? Não adianta você ficar zangado, porque é isso assim mesmo. Pois é. Quem é dono dos pactos? Israel. Quem é dono da palavra? Israel. Tem muita gente na igreja que nem sabe, até a Bíblia que anda é um livro judaico. João é livro judaico. Marco, livro judaico. Lucas, livro judaico. 1 Coríntios, livro escrito por um judeu. 2 Coríntios, livro escrito por um judeu. Romanos, livro escrito por um judeu. Gálatas, livro escrito por um judeu. Apocalipse, livro escrito por um judeu. Toda a palavra de Deus é de Israel. Foi entregue na mão de Israel. Os oráculos de Deus. Foi entregue na mão de Israel. O batismo é uma prática judaica. Tudo é de judeu. Então, se alguém diz que não aceita os judeus, então está perdido, né? Porque não tem como.
O pacto pertence a Israel. Eu costumo dizer e chamar a atenção, Deus não fez pacto com a igreja. Deus fez pacto com Israel, que possibilitou a entrada da igreja. Ou melhor dizendo, a criação da igreja, né? Porque ela não existia. Então, a criação deste povo de gentios e judeus que creem em Yeshua HaMashiach. Israel perdeu? Não. Romanos explica isso. Tudo que a igreja tem que fazer é de origem judaica. Porque Deus, qual o único povo que Deus falou? Não tem outro, meu irmão. Deus apareceu para os Estados Unidos, Deus apareceu para o Brasil, para a Argentina, para a Coreia do Sul, Coreia do Norte, Rússia, qualquer outra nação? Não, gente. A única nação cujo qual Deus se revelou é Israel. E Yeshua nasceu aonde? Só dá Israel na parada, hein? Por que ele nasceu em Israel, gente? Promessa de Deus. Ele não ia nascer em outra nação. Ele não ia nascer na África, como eu já vi um livro escrito. Ele não ia nascer no Brasil não existia. Ele não ia nascer na Grécia. Ele não ia nascer na Babilônia. Ele não ia nascer em lugar nenhum. Inclusive, Deus permitiu o retorno de Israel a Canaã só para o nascimento de Yeshua e o surgimento do Mashiach. E ele cumpria a obra dele. Depois espalhou tudo de novo, porque o pacto tinha sido quebrado. Entende, meu irmão? A igreja precisa amadurecer. Amém? Até a forma de culto pertence a Israel. A igreja precisa observar isso. Não quer não. Até a forma de, eu faço do jeito que eu quero. Olha, não é do jeito que tu quer não, meu irmão. Não é não. Pois é. Pois é. Tudo pertence a Israel. Os oráculos pertencem a Israel. Não é? Todo o pacto, a nova aliança, a antiga aliança foi feito com quem? Com Israel. Olha, você imagina, o único povo que tinha os oráculos de Deus, Israel. Andava no meio das nações, o único povo com a verdade. Você acredita nisso, gente? Que coisa impressionante. Não é à toa que Hitler tentou matar Israel, gente. Não pensa você que é à toa, não é. Não é. E também para cumprir que Israel voltaria para Canaã. Está lá em Isaías, acho que 66, 6, alguma coisa assim. Israel volta. E quando Israel volta para Canaã, sempre vai acontecer alguma coisa, viu, meu irmão? Você pode esperar, Israel não está em Canaã à toa. Amém? Guarda o que eu estou falando com você. Israel não voltou para Canaã à toa. Tem gente que acha que é, mas não é não. Primeiro é promessa de Deus. E segundo, algo vai acontecer. Guardou o que eu falei? Algo vai acontecer. E não sei se está muito longe. Quando Israel voltou para Canaã, quem surgiu? Mashiach, Yeshua. Israel não recebeu. Yeshua falou assim, eu venho em nome do Pai, vós não me virá outro em seu próprio nome, e a este vós receberei. Então, se quando Israel volta para Canaã, é Mashiach que nasce, Israel voltou para Canaã, então está próximo o surgimento do falso Mashiach. Deu para entender, gente? Vai desenrolar o negócio aí. Quando? Eu não sei, mas vai. Você pode ter certeza. Não interessa se em 1 ano, 2 anos, 20, 30, 40. Que vai, vai. E quem estiver vivo verá. Nós, hoje, contemplamos Yeshua enviando seus discípulos e apóstolos para anunciar o Evangelho e proclamar o reino de Deus. Ao mesmo tempo em que o Senhor os envia, também lhes concede autoridade e poder. Yeshua nos deu autoridade e poder para não sermos escravos, nem de homens, nem de demônios. Quando nós praticamos tradições humanas, nós estamos
nos metendo em escravidão de homens. E Yeshua brigou em Israel contra isso. E muitos de nós, dentro da igreja, praticamos tradições que aprendemos e fica repetindo aquilo e nem sabe de onde vem. Páscoa com coelho é o quê? Tradição. Domingo é o quê? Tradição. Está escrito na Bíblia? É tradição. E nós anulamos a lei de Deus por meio de nossas tradições. Gente, e é muito tênue a questão. Se você chegar na igreja e dizer que domingo é uma tradição humana e não divina, não é mandamento de Deus, eles brigam com você. Se essa gravação chegar por aí, muitos vão brigar. Eu já sei, porque brigam. Eles não querem abrir a mão da tradição humana. E acham que a tradição humana, inventando dentro dos seus corações, que isso é de Deus. Não é. Uns dizem Yeshua ressuscitou no primeiro dia, no domingo, por isso mudou o dia de descanso. Onde é que está escrito isso? Pois é, anulando a lei de Deus por meio de tradição humana. Isso é um absurdo. E Deus vai cobrar, meu irmão. Deus não é Deus de brincadeira. Ah, que tem? Eu guardo qualquer dia. Como eu já ouvi essa bobagem, sábado é qualquer dia. Como é que sábado é qualquer dia, gente? Se Deus falou o sétimo dia, se Deus falasse assim, ó, dia santo é o dia que tu quiser, aí tudo bem. Guardarás o dia que tu quiser em meu nome, aí tá bom. Eu ia achar, bom, pode ser domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Deus não disse isso, disse. Eu desafio qualquer um me mostrar aí onde é que está escrito, e guardarás um dia qualquer em meu nome, e eu o santificarei, e vós me adorarei nesse dia qualquer que você quiser. Ia virar uma bagunça, não ia também? Só de falar já virou bagunça, é verdade. Deus não disse isso, Deus guardou o sétimo dia, é sétimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até conta fácil. Qual é o primeiro dia da semana? Todo mundo pensa que é segunda. Olha aí o nome, segunda, então não é o primeiro. Segundo é segundo, por isso chama segunda. Mudaram o nome do primeiro dia da semana, botaram Domini, que em latim é dia do Senhor. Agora, o Senhor deles era o Deus Sol. Então, fica trocando a lei de Deus por tradições, a ponto de ter igreja até com escola de samba. Me mandaram. Falaram assim para mim, poxa, bem que você falou aqui. É outra aí, não sei, nem vi, não quero nem ver o nome. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, isso é carnal, isso é tradição humana, isso é pecado. Ainda que diga que com a escola eles estão evangelizando. Não pode isso, gente. E olha, se você segue tradição de homem, você serve ao homem. Você entende a sutileza da coisa, meu irmão? Se eu sigo o mandamento de Deus, estabeleço o mandamento de Deus, eu sou servo de Deus. Se eu estabeleço o mandamento de homem, eu estou o quê? Servindo ao homem. E se eu obedeço coisa de demônio, eu estou servindo os... Pronto, simples assim. Yeshua lutou contra isso, contra a tradição humana, em detrimento da lei de Deus e a vontade dos demônios. Tanto é que ele nos deu autoridade para expulsá-los de nossa vida, de nosso convívio, da casa onde quer habitar
o Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus. Então, Yeshua lutou para que nós nem seguíssemos tradições humanas, nem vontade de demônio, para nos tornarmos livres, tanto de um quanto de outro. Pois os demônios tiram nossa identidade. Eles tiram. Eles deformam a nossa identidade. Eles querem imprimir em nós a identidade deles de desobediência a Deus. Então, aquele que é homem, o demônio quer fazer mulher. Aquele que é mulher, o demônio quer fazer homem. Para que tanto um quanto o outro fique com a identidade dele de desobediência. Deu para entender? E aí, quando você é distorcida a tua identidade por eles, você fica parecido com eles. Por exemplo, Deus tem poder de gerar vida. Se nós somos macho e fêmea como Deus criou, juntos nós podemos o quê? Gerar vida. Agora, quando o diabo nos deforma e junta homem com homem, mulher com mulher, gera filho? Não gera filho. Então nós ficamos igual a ele, porque ele não tem poder de gerar vida. Só Deus. E quem é a semelhança dele? Então, meu irmão, Yeshua brigou contra isso. Tanto um como o outro querem confundir a nossa identidade. Os demônios querem nos colocar à semelhança deles, mas nós somos a semelhança do novo Adão, chamado Yeshua. Nós somos a semelhança de Yeshua, o novo Adão, e, consequentemente, nós somos semelhante a Deus. O diabo e as tradições humanas querem o quê? Confundir a nossa identidade. A nossa identidade é de filho de Deus. A nossa identidade de filho de Deus tem que levar os homens a nos considerar despenseiros dos mistérios de Deus. O que é dispenseiro? A dispensa guarda o quê? Alimento, não é verdade? Se eu, com a identidade de filho de Deus, o homem me olhar como dispenseiro dos mistérios de Deus, é por quê? Porque em mim está guardada a identidade de filho de Deus. E como filho de Deus, Yeshua não conhece o Pai, e não fala do Pai, e não glorifica o Pai, então nós, como filho de Deus, glorificamos o nosso Salvador Yeshua e o Pai que está nos céus. E somos despenseiros, distribuímos a verdade de Deus na face da terra. É o que está escrito, 1 Coríntios 4:1, que os homens nos considerem como ministro de Machia e despenseiros dos mistérios de Deus. Dentro de nós tem que ter a verdade. Eu não posso ceder para o costume humano, eu não posso ceder para a vontade dos demônios, eu não posso ceder para a cultura humana. Eu tenho que guardar e viver a verdade de Deus para que eu possa ser ministro de Machia e despenseiro dos mistérios de Deus. Se eu me tornar como eles, não terei nada para dar. Mas se permanecermos com a identidade de filho de Deus, quando eles olharem para nós, eles verão que nós somos ministros de Yeshua e dispenseiros dos mistérios de Deus. Duas palavras importantes: autoridade e poder sobre os demônios e as doenças.
Pô, se Yeshua me deu autoridade para expulsar demônio e para curar a enfermidade, é sinal que tanto os demônios quanto as enfermidades não pertencia o quê? À criação de Deus. Tanto é que ele quer que eu expulse, tanto é que ele quer que eu cure, porque isso não pertence à criação original de Deus. Será que nós conseguimos entender isso? Será que, como corpo de Machia, ministro de Machia, nós vamos acordar para isso? Isso não pertence, eu vou dizer, nem a morte pertence à criação original de Deus, meu irmão, nem a morte. Tanto é que ele nos deu até autoridade para ressuscitar os mortos, tanto físico quanto espiritual. Porque nada disso pertence à criação perfeita de Deus. Nada disso. Isso foi introduzido por causa do pecado do homem. Aí vem o homem com filosofia. Filosofia, tradição humana. E nós não podemos nos sujeitar à tradição humana, porque senão eu sou servo do homem. E o homem sabe para onde vai? Sabe? Não sabe, meu irmão. O cara não está dizendo aí que a Lua existe porque a Terra estava sendo formada, aí vem um outro planeta, chocou com a Terra, aí sobrou um monte de pedaço que ficou girando, girando, formou a Lua e a Terra continuou redonda. Fala sério, meu irmão. Eu nunca vi um pancadão, o negócio ficar parado e rodando. Fala sério, meu irmão. Fala sério, se Marte bater na Terra, a Terra vai acontecer o que com a Terra? É só você parar para pensar. Vai formar uma outra lua marciana em torno da Terra? E por que o planeta bateu e não arrebentou a Terra toda? O homem sabe para onde vai, meu irmão? Não. Ah, mas eles são inteligentes. Pois é. A inteligência deles vai levar eles para onde? Pois é. Você sabe onde fica o inferno? No final da vida de quem não aceitou Yeshua. Entendeu? Então, meu irmão, o homem não sabe, não segue tradição de homem, não. O homem não sabe para onde vai. Então, meus irmãos, nós precisamos tomar posse pela fé da autoridade e poder que Yeshua nos conferiu. Tomar posse e assumir em nossa vida. Que os demônios não podem mais mandar em nós. Eles não podem. Eles não podem. Não é que eles não querem. Eles não podem. Digo isso em nome de Yeshua. Eles não podem. Eles querem? Querem, mas não podem. Em nós, não. Em nós que temos o sangue de Yeshua, não. Não pode. Não podem mais assumir o comando de nossa vida. Tem gente aí que o demônio assume a vida da pessoa. Não pode mais, meu irmão. Não pode. Acabou. Toma conta do sentimento, distorce sentimento. Faz um homem gostar de homem, mulher gostar de mulher, faz ter ódio de um, ter ódio de outro, fica movendo dentro do coração. Eles são nojentos. Ouviu? E Yeshua nos deu autoridade sobre eles. Quem manda é a igreja. Quem manda é quem tem o sangue do Cordeiro, não porque é forte, mas porque o Filho de Deus nos concedeu autoridade no nome dele. Eles distorcem os nossos sentimentos e a nossa vontade. Nós não podemos deixar que os espíritos malignos nos deixem doentes, enfermos, para baixo, sem autoestima. Já viu? Você fica sem autoestima. Nós precisamos urgentemente assumir com autoridade e poder aquilo que o Senhor nos conferiu, aquilo que Ele nos constituiu. Mensageiro da sua palavra, despenseiros do mistério de Deus. Somos nós que temos. Olha aí, ó, como é que se anuncia o reino de Deus
expulsando os demônios, curando enfermos, ressuscitando os mortos. Temos que, com autoridade e poder, expulsar mesmo os demônios, que são semeadores no meio de nós de fofoca, intriga, inimizade, mau pensamento, mau juízo, divisão, adultério, discórdia, homossexualismo, o espírito de acusação, o espírito de autoestima baixo. Tem demônio para tudo, meu irmão, mas tem autoridade para expulsar todos eles. Amém? Todos eles. Todos eles. Rafael, mas ele é muito grande. Problema dele. Problema dele. Tem muita gente exaltando o poder de demônio dentro de igreja. Meu irmão, eu digo uma coisa para você. Não importa que potestade é. Eles não podem tocar em nós. Pode ser poderoso, pode ser, sei lá, maldoso, fazer cara feia, gritar, berrar, ficar irado, pode ficar o que for. Eles não podem tocar em nós. Está me vindo um sonho que eu tive aqui, que o demônio cirava comigo, gritava, o olho dele ficava vermelho, mas não tocava em mim. Eu ficava quieto, olhando para ele. Meu coração não disparava, e eu acho que o coração dele é que disparou. Porque ele ficou gritando, berrando, apontou o dedo assim no meu rosto. Falou que me odiava, mas, que bom. Mas não adiantou nada. Ele teve que virar as costas e ir embora. Porque eu sou forte? Não, não. Porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Deu para entender, gente? Nós precisamos amadurecer. Então, os demônios enfraquecem os nossos relacionamentos, deixa-nos muitas vezes com a autoestima muito baixa. Os demônios trazem toda e qualquer contaminação para o meio de nós. Por isso, nos tornamos azedos, mesquinhos, mentirosos. Tudo por causa deles. Yeshua nos deu autoridade e nós precisamos expulsá-los da nossa casa, da nossa família, da nossa comunidade, até do nosso trabalho também. Onde a gente pisa tem que sair, em nome de Yeshua. Pisamos, sai todo mundo. Não importa se vai voltar depois, mas quando a gente chega tem que sair. Quando olha para a gente tem que sair, em nome de Yeshua. Não é expulsar pessoas, não é lutarmos uns contra os outros. É isso que, na verdade, os espíritos do mundo querem. Mas nossa guerra não é contra a carne e sangue, mas é contra eles. Efésios 6, de 10 a 12. A gente precisa ter uma visão muito clara a respeito disso. Aonde nós vamos exercer a nossa batalha, para que nós não sejamos usados pelos próprios demônios, porque às vezes a gente fica lutando contra a carne e sangue, e se eu estou lutando contra a carne e sangue é o que o diabo quer, mas só que nós já somos mais um pouquinho amadurecidos e sabemos que a nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue, não é contra o vizinho, não é contra o chefe no trabalho, não é contra filho, não é contra ninguém. Carne e sangue é contra as potestades malignas nas regiões celestes. A nossa batalha está aqui. Por isso que a Bíblia diz que nós somos uma milícia e as nossas armas não são carnais, mas são espirituais, poderosas em Deus. Nosso campo de batalha é outro. E o diabo tem medo que a gente tome consciência disso. Porque como a igreja toma consciência disso, não tem para nenhum demônio que existe. Você não precisa nem saber quem é, não precisa nem perguntar nome, tem que mandar sair e ele sai, em nome de Yeshua. Amém? Efésios 6, de 10 a 12. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Lindo isso, né? Ele não está mandando você ir fazer uma academia, ele está mandando você fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Existe uma armadura, nós estamos na guerra. Para poder permanecer firme contra a cilada de quem?
do diabo. Não está falando da cilada do Lula, ou do Bolsonaro, ou da Rússia, ou seja lá quem for. Ele está dizendo que nós temos o quê? Ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. Porque o diabo arma cilada para nos destruir. Pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas. Então, existe uma organização aqui, ó, contra os principados. Principado é governado por príncipes, e eles são deste mundo. E potestade, potestade é o quê? Sabe o que é uma potestade? São forças, poderíamos dizer, legiões de guerra, né? Contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes do mundo dessas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade. Olha aí, ó. Você pode até sublinhar isso na Bíblia. Ó, hostes espirituais da iniquidade. Sabe o que significa isso? Hoste são um exército, um poder espiritual que nos conduz à desobediência da palavra de Deus, da lei de Deus. Por isso são hostes espirituais da iniquidade. Então, quando eu estou descumprindo o mandamento, tem uma hoste espiritual que me conduz a isso. Porque está escrito, eu esqueci, não sei se é em Tessalonicenses, que o inimigo, o anticristo, né, o antimachia, vem na força, no poder da iniquidade. Ó, iniquidade é um poder. Então, tem alguém por trás que nos empurra à desobediência dos mandamentos de Deus. Ó, que coisa louca. Você pensa que é você, que, não, domingo é que é bacana. Tem algo espiritual por trás, lhe fazendo pensar assim. Por isso que Yeshua falou assim, sois liberto pela palavra. Porque eu vou ler na palavra, e a palavra vai dizer que é o 7º dia, e eu vou pensar assim, por que eu estou guardando o primeiro dia? Ó, o diabo não quer isso, está vendo? Ó, ele vai te empurrando no poder da iniquidade, vai te colocando com poder na desobediência. Deus vai te colocando com poder na obediência. Ó, amém, meu irmão? Ó, e eles ficam nas regiões celestes. Na hierarquia são demônios que estão lá em cima, que ficam ordenando o demônio aqui embaixo. Devemos então expulsar os demônios pela autoridade e poder que Yeshua nos concedeu como discípulo. Tudo aquilo que traz intriga, orgulho, divisão, causa maledicência, aquilo que nos faz estar maus uns com os outros, ciúme, fofoca, pessoas que ficam fermentando contenda entre irmãos. Já viu isso? Olha, fulano de tal não presta. Só estou dizendo isso para te ajudar. Isso é demônio. Amém, meu irmão? Ficam fermentando contenda entre irmãos, é definitivamente ação demoníaca em nossas vidas. Nós somos responsáveis, nós é que abrimos a porta do nosso coração para eles agirem. Rafael, é porque ele tem muito poder, eu não suporto. Não, meu irmão, tu abre o coração e faz. E ele aí te conduz no poder da iniquidade. Amém, meu irmão? Abriu o coração, ele faz. Você lembra o que está lá escrito em Gênesis 4, versículo 7? Porventura, se procederes bem, não há de levantar o teu semblante, e se não procederes bem, o pecado jaz à porta do quê, gente? Por que Yeshua falou assim, eis que estou à porta? É na porta da nossa casa? Então, tanto Deus, por meio de seu Filho, tanto o demônio, estão batendo na porta. Para quem que você vai abrir? A decisão é de quem? Nossa, meu. Para quem tu vai abrir? Tu
vai abrir para aquele que causa intriga, mentira, falsidade, homossexualismo, ou você vai abrir para o representante de Deus na terra, o seu filho, Yeshua HaMashiach? Eis que estou à porta batendo. Aquele que abrir, eu cearei com ele. Você sabe o que ele fala, eu cearei com ele? Hã? Eis que terei intimidade contigo, andarei contigo, ficarei contigo, habitarei em você. Estarei contigo. Todo tempo. Todo dia. Até a consumação dos séculos. Ele falou, não é verdade? Agora, se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo. Ó, você está percebendo o que Deus está falando? O demônio está batendo na porta. Se você abrir, ele vai dominar o seu desejo. Por isso que o cara deseja o homossexualismo, deseja roubar, deseja matar, porque o mal dominou e distorce as emoções da pessoa, o desejo da pessoa. E sobre ti será o seu desejo. Mas olha, ó, mas sobre ele tu deves dominar. Como que eu vou dominar sobre ele? Por meio de Yeshua HaMashiach, o Filho de Deus, que nos deu autoridade para isso. Amém? Está vendo que a mesma coisa que Deus falou lá em Gênesis, é a mesma coisa que está sendo falado aqui pelos evangelhos, só que agora de forma definitiva, porque o Filho de Deus já esteve na terra, já ressuscitou e já vai voltar. Você crê? Já está consumada a obra agora. Está prontinho. A bola está quicando, é só chutar. E Yeshua nos deu poder e autoridade para dominá-los e não sermos dominados por eles, escravos desse demônio, mas para nos tornarmos livres deles, tanto dos homens quanto dos demônios. Ele quer nos fazer totalmente livres. Hoje, sejamos ousados na fé e abracemos essa liberdade em Yeshua HaMashiach. Shabbat Shalom.